85 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique, Carlos Batista. 31 minutos, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Nossa Área está no ar. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Jogo treino neste sábado contra o Audax vai marcar o primeiro teste de Hélio Cizenando à frente do Guarani. Desfalques na Copa do Brasil, Rian, Maranhão e Natan Melo podem ganhar minutos na atividade. CBF detalha datas e horários dos 5 primeiros jogos do Bugre na Série C. A equipe alviverde estreia contra o Maranhão fora de casa, 4 de abril, sábado às 5 horas da tarde. Após eliminação na Copa do Brasil, Ponte volta a campo neste domingo contra o Atlético pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 18 horas na Arena Sicredi em São João del Rei. Substituído com dores no tornozelo em Goiânia, David Braz viaja com a delegação e fica à disposição de Rodrigo Santana. Goleiro Thiago Coelho aceita a proposta do Santa Cruz e se despede do Moisés Lucarelli. Chapecoense e Corinthians fazem o primeiro jogo sem gols no Brasileirão 2026. Partida na Arena Condá teve 26 finalizações, 13 para cada lado, mas as duas equipes não conseguiram tirar o zero do placar. Conmebol realizou na noite de ontem os sorteios das fases de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Com Boca Juniors, Universidade Católica e Barcelona do Equador, Cruzeiro caiu no grupo chamado da Morte na Libertadores. Já na Sul-Americana, Red Bull Bragantino está no grupo H, ao lado de River Plate, Carabobo e Blooming. Grêmio detalha lesão de Marlon e informa tempo de recuperação. Lateral esquerdo sofreu grave lesão em jogo contra o Vitória nesta quinta-feira pelo Brasileirão e tem prazo de retorno para daqui a 5 meses. Rádio Bandeirantes. Está no ar o Nossa Área. 11 horas e 34 minutos. A apresentação de hoje é comigo, Carlos Batista. E você pode mandar para cá sua mensagem. Já vou colocar as suas mensagens. E hoje nós estamos aqui com o Edson Freitas na mesa de áudio e Alan Zanelato, o YouTuberman, ele que coloca a nossa imagem lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já.
Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h36, muito obrigado para você que está sintonizado aqui no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Batistão. Vocês poderiam voltar com o YouTube nos intervalos da TV respondendo algumas perguntas. Eu achava muito legal quando vocês faziam isso. Poderiam fazer isso pelo menos em um intervalo, só um. Edmilson. Abraço para você, Edmilson. Muito obrigado pela sua participação. Olha, realmente, né, esse procedimento dava um resultado extraordinário. Mas acontece que são detalhes internos, né? No momento do intervalo é justamente para poder afinar aquilo que vem no bloco seguinte. E aí quando a gente colocava no YouTube, não tinha intervalo, entende? E aí não tinha como fazer a afinação com relação a comerciais, merchans, matérias que vão entrar. Estou revelando aqui bastidores, mas o motivo pelo qual a gente deixou de fazer foi exatamente isso. Mas vou conversar com a direção, com a produção do programa, para ver se dá. Pelo menos, como você disse aqui, né? Pelo menos em um intervalo, durante o intervalo comercial, a gente fazer aí esse procedimento e responder perguntas dos nossos telespectadores. O Edmilson está se referindo, evidentemente, ao programa Os Donos da Bola, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia até a 1 da tarde. Diz aqui o ouvinte, a Ponte está evoluindo, jogou muito, vendeu a derrota muito caro para o Atlético. Se continuar assim, vai dar muito samba. Catelli. Ô Catelli, não faltou luta, não faltou vontade. A Ponte foi guerreira, foi valente. Faltou futebol, né? Que é natural nesse começo de trabalho, também não dá para exigir esse tipo de situação. A Ponte poderia ter feito o gol, sairia com a classificação diante do Atlético Goianiense. Porque ali qualquer time que marcasse um gol venceria a partida. Os dois times estavam, parece, né? Eu estava transmitindo o jogo pela Rádio Bandeirantes, empurrando a decisão para pênaltis. O Atlético também. Tanto é que depois que ele marcou o gol, não teve jogo mais. Ficou picotando, praticando o antijogo o tempo inteiro, fazendo o tempo passar. Mas a Ponte não conseguiu fazer o gol e tomou um gol que é uma coisa impressionante, né? O Kevin Ramírez, o uruguaio, acertou um chute maravilhoso. Não sei se ele conseguirá fazer de novo ao longo da sua carreira, que deve demorar aí uns 20 anos. E aí, evidente, né, que saiu na frente, fez 1-0 e segurou o resultado. Mas eu gostei da Ponte. Achei que praticou um futebol que pode sim
minimamente mantê-la na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026 da Série B. A Ponte vai disputar, portanto, a partir de domingo, 18 horas, começa a Série B para Macaca. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. A Desktop uniu a força da internet 100% fibra com a mobilidade do celular em um único plano. Chegou o Desktop Mais. São 600 mega de internet para você trabalhar, estudar, assistir, jogar e conectar tudo na sua casa. E mais 15 gigas no celular para você navegar fora de casa. Assine já, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando o Breno Beretta, diz aí, bebê. Oi, Batista. CBF desmembrou as 5 primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai estrear num sábado às 5 da tarde contra o Maranhão, lá no Estádio Castelão, em São Luís. Transmissão na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. Segunda rodada, o Guarani enfrenta o Volta Redonda, dia 11 de abril, um sábado, 5 da tarde, no Brinco. Pela terceira rodada, vai enfrentar a Itabaiana do Gilson Kleina, dia 19 de abril, um domingo, 4h30 da tarde, também no... Oi, Batista. CBF desmembrou as 5 primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai estrear num sábado às 5 da tarde contra o Maranhão, lá no Estádio Castelão, em São Luís. Transmissão na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. Segunda rodada, o Guarani enfrenta o Volta Redonda, dia 11 de abril, um sábado, 5 da tarde, no Brinco. Pela terceira rodada, vai enfrentar a Itabaiana do Gilson Kleina, dia 19 de abril, um domingo, 4h30 da tarde, também no Brinco. Quarta rodada, pega a Ferroviária, dia 27 de abril, uma segunda-feira, 8 da noite, na Arena Fonte Luminosa. E na quinta rodada, pega o Santa Cruz, dia 2 de maio, um sábado, 5 da tarde, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neste sábado, o Bugre vai realizar um jogo-treino no Estádio Brinco de Ouro pela manhã. Primeiro jogo-treino onde o técnico Hélio Cizenando vai poder fazer algumas observações, modificações na equipe também, pensando neste jogo diante do Maranhão. São 2 semanas que ele tem para trabalhar o time de olho na estreia na Série C do Brasileiro. Ontem 3 jogadores foram apresentados. Lateral direito Yanan, que veio do Velo Clube, zagueiro Edson, revelado pela Ponte, ele que estava no Cuiabá, e o outro jogador, o Carlos Eduardo, indicado pelo técnico Hélio Cizenando, trabalhou com ele na equipe do Capivariano por várias temporadas. O Frontini falou a respeito de possíveis novos reforços. Essa primeira janela se encerra no dia 27 de março, que é uma janela interna no futebol brasileiro, jogadores que atuaram nos estaduais, e também falou a respeito de atletas que podem sair do elenco do Guarani. Enquanto a janela estiver aberta, entradas e saídas são naturais. Isso daí não é só o Guarani que vai fazer esse movimento. Todas as equipes vão fazer, seja da Série A, B, C ou D, entendeu? Às vezes a gente fala, a gente fechou e aparece uma grande oportunidade. A gente vai se esforçar para tentar trazer. Ou tem uma grande oportunidade de saída também, o clube vai precisar se movimentar. Então a gente está aberto sim, principalmente se for para reforçar o elenco. Olha, deve ter entre 4 e 5 saídas, sabe? Principalmente alguns atletas retornados de empréstimos também, né? Bom, Batista, o goleiro Andrei estava emprestado para o Osasco na Série A2 do Paulista e agora ele foi emprestado novamente. Vai defender o Rio Branco do Espírito Santo na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Valeu, Batista.
Valeu, Breno. 11h45, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, bom dia. Bom dia, Batistão. Tudo bem, né? Um abraço para você, um abraço especial. Aliás, que audiência do nossa área, hein, Batista? Graças gigantesca, graças a Deus. Audiência gigantesca, né? E os times de Campinas, né, Batista? A Ponte agora, todo objetivo, né? Todo ano agora direcionado à Série B. E o Guarani se preparando para início da Série C também. Expectativa, claro e óbvio, de bom campeonato dos dois times de Campinas. E você, Tigrão, tá aí o noticiário do Guarani. Diz aí, Tigrão, bom dia. Um abraço a você, Batista, um abraço aos amigos do nossa área. Olha, é importante esse jogo treino aí, hein? Guarani contra o Audax. Eu sempre falo isso, não me canso de falar, sem querer ser repetitivo, que o jogo treino é no mínimo, muito mais animado do que aquele enfadonho coletivo, o treino só entre os companheiros de clube. E principalmente no momento do Guarani, que está aí com uma comissão técnica nova, né? Está aí o Hélio cizenando, avaliando o elenco, chegando jogadores. Então é muito legal. A gente espera que o desempenho seja bom. O Guarani está na reta final de preparação para a sua estreia na Série C. E aí, Audax, vamos ver, independente do resultado, a avaliação do Hélio, como é que vai ser a distribuição do time e o Guarani se reforçando aí, correndo atrás, também com essa expectativa forte da SAF e, logicamente, isso deve estourar agora, não deve passar do mês de abril. E aí, quem sabe, já estreia na Série C com um novo aporte financeiro, com um novo modelo administrativo que o Guarani tem que mudar. O Guarani não pode ficar na Série C nesse ano e o preparo, me parece que a estratégia toda e o planejamento estão sendo muito profissionais. E a gente vai ficar atento a tudo que vai acontecer nesse jogo treino de amanhã para, logicamente, começar a tirar já algumas conclusões com um pouco mais de base para projetar aquilo que o Guarani poderá fazer aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, são 11h47. Ô, Gleger, você acredita em uma modificação? Pela informação de bastidor, o Hélio Cizenando vem usando 4-3-3. É o modelo de jogo que ele gosta, foi assim no Capivariano, né? Modelo propositivo. Você acredita em alguma modificação com relação na comparação do trabalho do Matheus Costa? O que é que pode mudar nesse time do Guarani para a estreia diante do Maranhão fora de casa? Ô Batista, olha, normal, às vezes tem treinadores, por exemplo, usam o mesmo esquema, né? Eu gosto desse esquema, eu gosto de jogar assim, mas as características, o posicionamento, ele pode ser diferente, a atitude, né, a estratégia. Então você, por exemplo, você pode jogar com 4-3-3, com uma linha um pouco mais baixa, ou num 4-3-3 com a linha altíssima, marcando sob pressão. Então isso é claro que tem que ser muito bem treinado. Agora o que me deixa, assim, e acho que o torcedor também está mais tranquilo, é que o Hélio é um cara que consegue passar aquilo tudo que ele pretende pro elenco. Porque tem muito treinador que tem dificuldade com isso. Às vezes o cara pretende, olha, eu pretendo fazer isso, mas não consegue convencer os jogadores, o elenco, a executar aquilo dentro do jogo. E me parece, né, claro, acompanhando o trabalho do Hélio, principalmente lá no Capivariano, que ele tem isso de bom. E isso traz, certo, sem dúvida nenhuma, tranquilidade à torcida bugrina. Agora, ele precisa, Batista, para um campeonato como a Série C, ele precisa ter variações. Nós já vimos histórias aqui no próprio Guarani de treinadores que mantiveram sempre o mesmo esquema, com pouco variação, e a coisa não andou. Agora 11h49. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Fala, Batistão, o elenco da Ponte Preta está finalizando neste momento a preparação aqui na cidade de Campinas. Após esse treinamento que acontece no estádio Moisés Lucarelli, toda a delegação ponte-pretana viaja até Belo Horizonte. Chegando na capital mineira, eles pegam um ônibus até São João del Rei, palco da partida de domingo contra o Atlético, mas amanhã à tarde, no sábado, os jogadores vão realizar ainda uma última atividade. Eles vão treinar, como eu disse, no período da tarde, no Complexo do Bonfim,
lá em São João del Rei e, é claro, finalizar de forma completa a preparação para a estreia da Série B. O técnico Rodrigo Santana poderá sim comandar a equipe à beira do gramado nesta partida de domingo. Podemos dizer que um reforço importante, né? Seria muito ruim para a Macaca começar a sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro sem o seu treinador, mas o Rodrigo Santana estará sim à disposição e é ele quem vai comandar a equipe à beira do gramado lá na Arena Sicredi. Um jogador que era dúvida para essa partida era o David Braz. Ele saiu com dores no tornozelo esquerdo na partida de quarta-feira contra o Atlético Goianiense, mas hoje pela manhã o David Braz conversou com a imprensa e falou que está pronto e fica à disposição do Rodrigo Santana para a estreia contra o Atlético. Felizmente a gente não conseguiu o objetivo, que era vencer, mas graças a Deus aí, desde ali quando eu saí, já comecei a tratar e foi mais no momento ali, o choque, né, na virada do pé, as dores apareceram. Estou tratando aí, a equipe né, do departamento médico deu toda a atenção. Na volta de ontem da viagem, já fiquei aí no clube tratando, ontem à noite também. Hoje pela manhã vou fazer mais um reforço ali para estar 100%, vou viajar e espero que o professor Rodrigo possa contar comigo. Estando apto para essa partida de domingo, a tendência é que o Rodrigo Santana mantenha a mesma base da equipe que venceu o Guarani de Bagé e depois acabou perdendo para o Atlético Goianiense. Caso ele faça alguma mudança, deve ser algo pontual, talvez no ataque ou no meio de campo, mas a tendência é que o Rodrigo Santana mantenha a base da equipe das duas últimas partidas. E o goleiro Thiago Coelho, que chegou à Macaca após o término da Série C do ano passado, acabou recebendo uma proposta do Santa Cruz para disputar justamente a Série C de 2026, aceitou essa proposta da Cobra Coral e já deixou a Ponte Preta, não está mais no elenco da Macaca e vai jogar a Série C com a camisa do Santa Cruz. Batista? Bem, a Ponte tem como programação a saída de Campinas às 13 horas de hoje. Vai de avião até Belo Horizonte. Chegando lá, vai de ônibus até São João del Rei, local onde vai ser realizada a partida. Amanhã à tarde, a Macaca treina no Complexo Bonfim e encerra a preparação para o jogo de domingo às 18 horas. É uma viagem complicada, hein, Gregor? É muito complicado, Batista. Já fez essa viagem, não? Para São João del Rei, não. Eu já fiz aquela para Tombos, né? Aquela lá também é doída, hein? Também é Mas complicado. essa daí, Batista, eu conheço ali aquela região, porque todos sabem, eu joguei no Cruzeiro, joguei no América e tenho minha fazenda em Minas Gerais também. Então, já passei por São João del Rei, mas as estradas ali são muito ruins, né? Vindo principalmente de Belo Horizonte, porque eu saía da fazenda, ia a Belo Horizonte e passava por São João del Rei. Mas são estradas realmente muito complicadas. Um trajeto que, por exemplo, aqui nós faríamos em 1 hora, lá é 2h30. Então, assim, é desgastante, mas que bom. Que bom que a Ponte tá indo 2 dias antes do jogo, vai treinar lá amanhã, tá tudo certo, vai dar tempo de recuperar e dá tempo de hora que chegar no jogo, tá todo mundo 100%. Você manteria o Baianinho no time? Eu manteria o Baianinho no time. Eu acho que a sequência tem tudo a melhorar, né? E eu esperava um pouco mais do Baianinho no último jogo, mas um jogo de características diferentes. Então, tomara que ele consiga evoluir, porque ele é muito bom jogador. E você, Tigrão, tá aí o noticiário da Macaca, Tigrão. Demorou, mas chegou. Acho que a Ponte não está, Batista, totalmente pronta para estrear na Série B. É um campeonato hoje de um nível altíssimo, muito forte mesmo. E a Ponte está muito mais preparada, não há nem termo de comparação. Fisicamente, em termos de qualidade de elenco, em termos de opções para o treinador, do que estava no início da temporada aí, com o transfer ban, com aquela coisa de jogador interromper a atividade, prejudicar demais a preparação física, e aí um monte de garoto jogando com meninos que são bons de bola, mas que não estavam preparados ainda para uma responsabilidade desse tamanho de uma Série A1 de Campeonato Paulista, e aconteceu o que aconteceu. Agora não. Agora está tudo diferente, agora a Ponte vem dentro já de um nível
de qualidade e um nível até de confiança da torcida muito maior. Então, vai ganhar do Atlético lá é difícil, mas a expectativa pela estreia é muito grande, falta alguma coisa ainda, não está totalmente ajustado, deve chegar mais jogadores, mas a Ponte é uma outra Ponte se compararmos em termos do potencial técnico e daquilo que podemos projetar com relação ao início da temporada. Jogo duro, como todos serão nas 38 rodadas da Série C, mas esperamos que a Ponte consiga fazer uma boa estreia, consiga estar mais ajustada do que nos 2 primeiros jogos, sob o comando da nova comissão técnica, e que traga um bom resultado para Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, falando da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ontem foram realizados jogos, nós transmitimos aqui na Rádio Bandeirantes o primeiro 0-0 do Campeonato Brasileiro da Série A 2026, Chapecoense e Corinthians. Também teve Flamengo 3, Remo 0, Grêmio 2, Vitória 0. Ontem também foram realizados os sorteios, né? O sorteio dos grupos, a fase de grupos da Libertadores da América. Vou passar aqui os grupos. Grupo A tem o Flamengo, Estudiantes da Argentina, o Cusco do Peru e o Independiente Medellín da Colômbia. Grupo B, que não tem brasileiros, Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile, Tolima da Colômbia. Grupo C, Fluminense, Bolívar da Bolívia, Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independiente Rivadavia da Argentina. Grupo D, Boca Juniors da Argentina, o Cruzeiro, além da Universidade Católica do Chile e o Barcelona do Equador. Grupo E tem o Peñarol do Uruguai, o Corinthians, o Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. Grupo F, o grupo do Palmeiras, que tem ainda Cerro Porteño do Paraguai, Júnior Barranquilla da Colômbia e o Sporting Cristal do Peru. Grupo G, LDU do Equador, Lanús da Argentina, Always Ready da Bolívia e o Mirassol. E o Grupo H tem o Independiente del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina e Universidade Central da Venezuela. Você ficou aqui na Bandeirantes em Dia com a Bola. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza,
E muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes.